Oi, gente, eu sou a Tami aqui do Portal Espiritualizando e hoje eu vim falar um pouquinho mais sobre sombra, sobre catarse. Na verdade, é mais um relato desse momento que eu tô passando, né? Eu já deixei os vídeos aqui da ressonância harmônica e de um videozinho falando um pouco sobre sombras. E nesses dois vídeos eu falo, né, sobre as catarses. Enfim, eu estou passando por um momento de catarse da minha terceira onda. E então eu vim trazer um pouquinho do que eu tô passando, de como eu tô lidando com isso, o que eu tô fazendo, enfim, é basicamente um relato para auxiliar quem também passa por isso, quem precisa. Então vamos lá. É o seguinte, é uma catarse muito interna, de limpeza mesmo, sabe? E realmente eu pedi isso na ressonância para que eu enxergasse, para que eu tivesse limpezas de crenças, principalmente as financeiras. Então, isso tá batendo forte. E o que aconteceu, né? Eu estava estudando, né, essa última semana, eu maratonei a série Sombras do professor Hélio e várias crenças pipocaram. Então eu fiz o vídeo falando sobre sombras, sobre algumas sombras, só que elas não param de aparecer e é incrível como elas me chamam assim, acendem aquela luzinha piscando para que eu olhe para elas. E aí essa semana eu vou falar dessa que foi muito impactante para mim. E era uma sombra que eu não percebia. Tanto é, né, que eu assisti uma das palestras e ele dava um exemplo parecido, só que usando outro termo, tipo, por exemplo, ele usava negócios, né, trabalho. Então eu não liguei isso a mim, isso não me pegou, eu não dei atenção a essa forma de explicar que ele deu, porque eu achava que não tinha a ver comigo, mas depois que eu olhei pra ela, eu vi que tinha tudo a ver com a explicação dele e eu não tava conseguindo enxergar. Então vamos lá. É o seguinte, o que acontece, né? Eu sempre fui muito trabalhadora, muito. Aquela pessoa honesta mesmo no trabalho, que enquanto não acaba não consegue sair, o quanto não, sabe, faz muito além do que é pedido. E só que eu nunca tive reconhecimento. Até hoje, né? Hoje eu não trabalho mais, hoje eu tô em casa, cuido dos meus filhos e na verdade assim, eu trabalho em casa, né, com a loja e outras coisinhas mais, mas assim, numa empresa não trabalho. E aí eu fiquei sabendo, depois que eu saí, né, dessa empresa, que eu era recepcionista, a esposa do chefe, eu tinha contato com ela, falou que ele nunca tinha conseguido colocar alguém no meu lugar que suprisse, que fizesse tudo que eu faço. Até parece um pouco com o exemplo que ele dá da mulher do banco, né? Que precisava de 7 pra colocar no lugar. Mas enfim, só que isso passou e eu nunca me atentei a isso, assim. Passou, eu parei de trabalhar, né? Tive filhos, então isso não me... Só que isso começou a acontecer com meu marido. E ele passa pela mesma situação só que eu também não tinha me apegado a isso. E não tinha focado nisso, né? É aquela coisa assim, né? Do não reconhecimento, de às vezes pessoas que merecem menos acabam levando mais e você fica sem entender o porquê, mas você só julga injusto. Enfim. Só que essa semana que eu assisti a série Sombras, a minha irmã também relatou a mesma coisa pra mim, só que ela tá passando por um momento difícil. Ela já tentou suicídio, ela tem depressão, e aí a gente tava dando uma atenção pra ela nesse momento que ela tá passando, né, por momentos assim difíceis de novo. E aí ela me relatou isso, que o estresse do trabalho, a falta de reconhecimento, e ela é igual eu nessa parte de tipo ficar mais do horário e nunca se importar, sem fazer seu máximo e nunca ser reconhecida. E aí o que aconteceu? Eu comecei isso, na hora que ela me falou isso, aí me veio as três, né, os três casos, o meu, do meu marido e dela. Aí eu olhei para aquilo e eu falei, peraí, o que a gente tem em comum que tá trazendo isso? Isso é uma sombra, isso é uma crença ou alguma coisa que eu ainda não sei. E tipo assim, eu já medito há muito tempo, eu já busco, já fiz várias terapias, né, com profissionais, inclusive eu faço terapia com psicólogo, e nunca tinha olhado pra isso assim. Só que quando ela falou isso pra mim, me bateu de um jeito que, como se eu precisasse olhar pra isso. E ela me falou no sábado, e no domingo eu não conseguia dormir. Era 2 horas da manhã e eu tava com aquilo na minha cabeça, mas por quê? Eu preciso entender, eu preciso saber. Aí fui na palestra de novo, olhei de novo, e nada de vir, nada de vir.
Aí eu peguei e mandei uma mensagem pro professor Hélio. Eu falei, me ajuda que eu não tô conseguindo sozinha, eu não tô conseguindo enxergar o que é, o que eu posso fazer? Isso é uma sombra? Isso é uma crença? Onde que tá, né? E outra coisa também, que ele dá o exemplo da menininha que o pai foi embora. E aí, né, ela não se acha merecedora. E o meu pai foi embora. Só que eu nunca tive, assim, muita ligação com meu pai. Eu não achava que era isso. E realmente não é, né? Pra mim não é. Então, 2 horas da manhã, eu lá mandei mensagem pro professor. Daí, no dia seguinte, ele me respondeu. E ele falou, olha, isso é uma sombra psicológica. Dá uma lida no meu livro, Sombras Psicológicas e tal. Aí eu, desesperada, peguei o livro, fui ler na mesma hora, porque a minha cabeça já tava tipo, meu Deus, eu preciso saber, eu preciso entender, eu preciso conhecer, eu preciso até para poder ajudar, né, eles, meu marido e a minha irmã, principalmente a minha irmã, nesse caso de que ela tá passando. E aí eu li o livro, tudo, e nada. Tipo, eu li a mesma coisa, não clareou. Aí eu peguei e fui, né, levantei assim, acabei de ler o livro, fui no banheiro e eu já tava angustiada de novo. E eu peguei e falei assim, não, eu preciso saber, eu preciso entender. Aí me veio, senta e medita. Aí eu peguei e falei, tá bom, vou sentar e meditar. Aí eu fui no banheiro, né, peguei um copo de água, tomei, sentei e falei pra minha espiritualidade, eu falei, eu preciso entender, eu preciso saber, me mostra o que tá acontecendo, qual é a crença, qual é a sombra, o que tá travando. E sentei, fechei o olho, respirei, fiquei em silêncio e só fiz algumas perguntas mentalmente, mas deixei aquilo vir pra mim. E aí me veio, porque eu também tenho muito problema com a minha mãe, assim. Eu tenho uma família complicada, assim, né? A gente sabe que normalmente os nossos karmas, o nosso. O evoluir normalmente é sempre com a família, né? E então eu tenho uma família complicada, meu pai foi embora, minha mãe sofreu, e tipo assim, a gente criança sabe, né, como é. E aí veio pra mim que a minha sombra era porque eu queria reconhecimento da minha mãe e eu não tinha. Aí eu, tá, mas, né, conversando mentalmente, mas e aí? Qual o problema disso? Aí ela falou, e o problema é que você só quer o reconhecimento da sua mãe, ou seja, você não aceita nenhum reconhecimento, você não aceita reconhecimento de ninguém. Aí, tipo, fez aquele, né, e aí linkou com o exemplo que ele tinha dado dos gerentes do banco, que eu não tinha prestado atenção. E aí fez todo o sentido com essa explicação que ele deu na palestra. E eu falei, caramba, e fiquei raciocinando aquilo. Aí eles me mostraram uma cena que eu também, assim, a gente tem um pouco de problema também com a minha sogra e tal. E uma vez ela falou pra mim que queria ser minha mãe. Só que a gente tava num momento de tensão e tudo mais. E na hora que ela falou isso pra mim, isso me veio com um negócio extremamente horrendo, sabe? Bateu em mim. E aí na hora eu soltei, eu não quero. Eu já tenho a minha mãe. Eu não preciso de outra mãe. E aí foi nesse momento que eu entendi tudo, o porquê desse sentimento, o porquê dessa reação, o porquê, porque eu não queria, eu não aceitava reconhecimento de ninguém. Eu queria que fosse da minha mãe e não estava vindo da minha mãe e eu não aceitava de ninguém. E isso levou para um nível profissional também. E aí você fala assim, meu Deus, como uma pequena crença que você nem percebe, que às vezes, né, uma coisa tão, sei lá. Eu sabia que eu tinha isso, assim, da falta de reconhecimento, mas eu não conseguia reconhecer isso internamente e que fosse tão forte a ponto de eu negar outras pessoas, entendeu? De eu negar o reconhecimento de uma forma geral. E aí foi isso. Aí, né, nesse momento, assim, eu acabei de meditar, eu peguei o celular e mandei mensagem pra minha irmã, e aí contei tudo pra ela, né, falei.
E aí foi muito, muito legal, porque a gente começou a conversar e falar sobre isso, sobre essas dores nossas do passado, as coisas, e a gente acabou meio que enxergando outras sombras, enxergando outras coisas, e eu pude ser curada de um monte de coisa. Eu chorei, nossa, como eu chorei. Foi tipo um negócio assim de alívio total. Eu chorei muito, muito, olhando para aquilo tudo e conversando sobre aquilo tudo, mas foi libertador. E eu acho que só o fato de eu enxergar isso, da espiritualidade me mostrar isso, assim, claro, já fez. Eu já me senti mais leve. A hora que eu parei de falar com ela, que eu tava chorando e tal. Mas a hora que eu acabei, que eu parei de chorar, aquilo veio assim como um alívio, assim, como se realmente tivesse limpado, como se realmente tivesse saído um peso de cima de mim. E é isso. Eu queria só mesmo relatar, né? E deixar registrado aqui isso, para que isso sirva de exemplo, assim, para quem tá passando por isso, para quem tem um probleminha bobo, assim, que você acha que não tem nada a ver, que, né, ai, tipo, por que eu não tenho reconhecimento no trabalho? Tipo, é porque eu julgava o mundo injusto, eu julgava que as pessoas eram injustas, eu julgava isso, não, a gente tem que se conformar porque o mundo é injusto mesmo. E não, aí que entra a parte, né, da gente é culpado, a gente cria tudo. Então, uma crença minha interna, lá no fundinho, inconsciente, me fazia ter esse tipo de pensamento que afastava. E precisou o universo me mandar meu marido, e mesmo assim eu não enxerguei. Aí precisou ele mandar minha irmã pra eu, enfim, falar, não, peraí, 3 vezes a mesma coisa, 3 vezes isso, esse problema, eu preciso olhar pra isso, eu preciso entender, eu preciso saber o que tá acontecendo, eu preciso mudar isso. Não é possível que pessoas tão inteligentes, trabalhadoras, né, que dão o melhor de si, não terem um reconhecimento. E, né, meu marido e minha irmã, elas trabalham em grandes empresas que têm uma chance de crescimento muito grande e estão estagnados. Isso há anos. E é isso, gente. Eu consegui mudar isso dentro de mim. Eu tô me sentindo muito, muito, muito bem, muito leve. É como se realmente eu tivesse me libertado, tirado um peso. E eu queria deixar isso registrado como um encorajamento para vocês também. Olha para a sombra. É igual o professor fala, às vezes é só você olhar. Quando você olha, você já jogou luz. Quando você olha, você já modifica alguma coisa. Porque você consegue saber aonde você tá errando. Qual é o ato ali que tá te fazendo errar, o pensamento que tá te fazendo errar. E é isso. Eu só queria, né, deixar registrado. Eu espero que vocês gostem. Comenta aqui comigo se alguém já passou por isso, já conseguiu curar, né, essas sombras. E é isso, eu vou ir registrando aqui pra vocês as minhas catarses, vou relatando e a gente vai interagindo, né, trocando informações. E não esquece de se inscrever, de me ajudar, deixando o seu like, né, e comentando comigo, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau!